Boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus e dizer como é bom estarmos juntos de novo para refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler na primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10, até o capítulo 2, versículos 1 e 2. Primeira carta de João. Diz assim: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua verdade não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Veja bem, eu hoje quero falar sobre duas verdades. A primeira delas é que todos somos pecadores. E a segunda delas é que por meio de Cristo os nossos pecados são perdoados. Coisa boa, né? Vejamos. Se alguém disser para você que não tem pecado, não acredite. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos nós erramos. Todos nós erramos. Alguém que tenta passar para você uma imagem de perfeição, uma imagem de santidade, aonde tenta retratar uma infalibilidade, ou seja, ausência de pecado, essa pessoa está enganando a si mesma e aos outros. Pois a Bíblia diz: se dissermos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Em outras palavras, é o que a Bíblia está dizendo. Mas olha, somos pecadores sim. Mas olha a recomendação que a Bíblia faz. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Está vendo? A quem eu devo confessar os meus pecados? A Deus, pois é Ele quem perdoa os meus pecados. Pastor, quando eu erro, eu posso compartilhar com alguém? Eu posso falar para alguém? Querido, se você sente esse desejo, você até pode. Mas o perdão dos nossos pecados vem de Deus. Você não precisa de alguém para ser perdoado. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz é bastante para nos dar o perdão, para nos purificar de toda a imundície do pecado. Olha o versículo 10. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Pastor, o crente peca? Sim, peca. Sabe por quê? Porque ele é humano. E desde o momento que é ser humano, ele erra. A diferença de você pecar, de você ter pecado, de viver pecando, é que aquele que caminha com Jesus, ele não tem prazer no pecado. Ele, quando erra, ele se arrepende. É a diferença daquele que não tem prazer em andar em pecado, para aquele que tem prazer em pecado. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso independe de estar dentro ou fora de uma igreja, sabia? Tem pessoas que estão dentro de igrejas, têm carteirinha de membros e têm prazer em pecar. Vivem pecando, pecando. Se eu pudesse criar uma expressão, eu diria, são pecadeiros, profissionais em pecar. E não se arrependem. Mas tem aqueles que não têm prazer no pecado, e por serem pecadores, ainda assim cometem erros, cometem falhas, pecam, mas se arrependem do pecado.
E qual o antídoto, pastor? Pedir perdão a Deus. Você pode fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar e orar a Deus pedindo perdão do seu pecado. Porque veja o que diz o primeiro versículo do capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo isto a vocês para que não pequem. O nosso objetivo é não pecar, é não errar. O nosso propósito é não errar. Porém, o que diz a Bíblia? Se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Olha, nós temos um advogado gratuito. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O nome dele é Jesus Cristo. Você está vendo? Querido, eu não tenho prazer no pecado. Você não tem prazer no pecado. Mas o que acontece se eu cometer pecado? Diz a Bíblia, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. E olha o que é mais precioso, que está no versículo 2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Você está entendendo? Querido, se você cometeu pecado, arrependa-se do seu erro e peça perdão a Deus. Pastor, eu errei contra meu pai e minha mãe. Vai lá, conversa com seu pai e sua mãe. Se é seu pai e sua mãe, eles te amam, eles vão te perdoar. Pastor, eu pequei contra meu irmão, contra meu amigo, contra meu patrão, contra meu funcionário, contra meu vizinho. Se isso te incomoda, conversa com a pessoa, mas fala com Deus. Peça perdão a Deus, porque é por meio de Jesus Cristo que nós somos perdoados. Não viva carregando culpa. Pastor, e se eu pedir perdão a alguém e a pessoa não me perdoar? Aí você não tem culpa, não é problema seu. Você fez a sua parte. Você entendeu que errou, entendeu que deveria pedir perdão e a pessoa não te perdoou. Fale com Deus. Ore e entregue nas mãos do Senhor, tanto a sua vida como a vida dessa pessoa. E não deixe de amar ninguém por isso. Agora, uma coisa muito importante. Você precisa se sentir perdoado. Pode o mundo inteiro te acusar, pode o mundo inteiro as pessoas te condenarem, pode o mais religioso te condenar. Saiba que até o mais religioso também é pecador. Pode todo mundo te condenar. Pode o juiz de direito te condenar. Mas se você genuinamente se arrependeu e colocou diante de Deus o seu erro, pediu perdão a Ele, sinta-se perdoado. Sinta-se perdoado. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar, porque foi esse sangue que Ele derramou na cruz que pagou pelos nossos pecados. E eu vou dizer uma coisa para você. Se existe pecado maior que o sacrifício de Jesus, então o sacrifício dele não foi suficiente. Então Jesus não é tão poderoso assim. Por isso eu creio que bastou o seu sacrifício na cruz. E para mim foi suficiente. Eu creio nessa palavra quando diz. Eu creio que por Jesus os nossos pecados estão perdoados. Nessa noite, nesse dia, receba o perdão para a sua vida pelos seus pecados. Receba. Quem diz isso para você é Jesus através da sua palavra. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu bem sei, Senhor, que alguém precisava ouvir. E por isso eu libero essa palavra sobre a vida daqueles que ouvem. Que cada um encontre, Senhor, lugar. E que essa palavra encontre lugar em cada coração. Meu Deus do céu, guarda a nossa família, nossa nação, nossa casa, nossos vizinhos, amigos, cada um, Senhor, aqueles que amamos, todos entregamos em Tuas mãos. Meu Pai, eu venho pedir que Teu Espírito Santo gere arrependimento em cada coração hoje, pelos erros que foram cometidos, pelos pecados que foram cometidos. E no nome de Jesus,
cada pessoa venha confessar a Ti, pedir perdão pelos pecados, para receber o Teu perdão. No nome santo de Jesus, nosso Salvador, assim nós oramos e te pedimos. Amém. Deus os abençoe. Fica com Jesus. Um beijo no seu coração.